Pela ordem, senador Jaime Campos. Senhor presidente, no dia 7, sexta-feira passada, durante o seminário promovido pela Associação Brasileira do Agronegócio, o Movimento Prologística da ProSoja, Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, anunciou que o escoamento da produção de grãos do meu estado é o mais caro do mundo e que o setor chegou a pagar $145 por tonelada para escoar a sua produção. Domingo, 2 dias depois, reportagem do programa Fantástico volta a denunciar as lastimáveis condições de nossas lentas, esburacadas e perigosas rodovias que diariamente nos roubam as vidas humanas e nos sabotam o progresso. Nossas péssimas estradas, com quase 60% das cargas e 96% dos passageiros, ocupam no ranking de qualidade em 144 países a humilhante posição de 123. A desastrada gestão de investimento em infraestrutura, somada a nível estratosférico da corrupção comprovada nesta área, é motivo de preocupação e desonra para todos nós brasileiros. Nos últimos dias, quando abrimos os jornais e ligamos a TV, temos a nítida sensação de que nosso país está andando de costa. Nem a desenfreada expansão dos programas e ações sócio-eleitorais, nem o inchaço da máquina pública para a distribuição de benesses, nem os enormes esforços de propaganda e de maquiagem orçamentária, nem mesmo a mirabolante contorcionismo político de antecipação da campanha presidencial, nada disso tem sido capaz de disfarçar o indisfarçável. A verdade, senhor presidente, dos números incontestes, aí está para comprovar o tamanho do retrocesso. Se compararmos os índices de 2010 com os de hoje, vamos constatar, com tristeza e decepção, que nosso PIB do primeiro trimestre despertou vertiginosamente de 7,5 para o vergonhoso patamar de 1,2. Estou concluindo, senhor presidente. A inflação subiu de 5,9 para 6,5 e nosso saldo comercial caiu de 20 para 7,7 bilhões de dólares. A produção industrial, medida em abril, que era de 10,5, registrou o crescimento negativo de 1,1. As taxas de poupança e investimento caíram. A dívida bruta e o déficit em conta corrente subiram, enquanto o endividamento das famílias pulou de 39,16% para nada menos de que 44% da sua renda, em meio à cegueira do faz de conta eleitoreiro que nos transformou em impotente fantoche na roleta russa da nossa economia decadente. Só não vê quem não quer, senhor presidente, o propalado programa de aceleração do crescimento que convive com o atraso e a estagnação. Em comentário do seu blog, na última quinta-feira, a jornalista Miriam Leitão enfatiza que a Bolsa não reage. A indústria continua 1,8 abaixo de maio de 2011. O déficit em conta corrente chegou a 3% do PIB e já não é mais inteiramente financiado pelo investimento estrangeiro. Voltamos a depender do capital especulativo. O malabarismo e os demais artifícios circenses de fantasiar o tenebroso cenário se anunciam agora nas mais flagrantes dissimulações. Nas palavras do economista Mário Mesquita, ex-diretor do BC, de tudo, a política fiscal foi o que mais perdeu credibilidade. Mesquita lembra que hoje é preciso expurgar números para se saber qual é o superávit primário e explica que a dívida líquida deixou de ser referência. Houve abalos ao tripé macroeconômico sem que se tenha colocado nada no seu lugar. Enquanto a dívida líquida descontava as reservas, era uma coisa. Agora, desconta-se empréstimos a entidades públicas. Começou em 2010. O governo vai usar o bônus do pré-sal para ajudar no primário. Vamos queimar poupança
nesse caso, para financiar os gastos correntes. As contas estaduais, pouco a pouco, estão perdendo as amarras. Portanto, senhor presidente, vamos puxar o freio de mão e corrigir o rumo das ações. Caso contrário, senhor presidente, com certeza nós vamos ter, ou seja, vamos ter os olhos vedados e insistindo com certeza em andar de marcha ré. De forma que eu espero que o governo realmente recoloque a casa, ou seja, nos trilhos do desenvolvimento e, acima de tudo, temos que preocupar pelo fato que a inflação está aí crescendo e a perspectiva não são das melhores. Entretanto, senhor presidente, conforme eu conversava com o senhor, em relação ao lançamento do Plano Safra, do Pronaf, da Agricultura Familiar, nós queremos cumprimentar o governo. Todavia, eu tive uma audiência há poucos minutos atrás do Banco do Brasil com o Dr. Walt, com também outro vice-presidente daquela instituição, o senador Osmar Dias, mostrando a nossa preocupação pelo fato de que não adianta o governo lançar um programa de 130 bilhões pelo programa Safra e também 22 ou 20 bilhões para o Pronaf e o cidadão não ter acesso, na medida em que, lamentavelmente, nós estamos tendo dificuldades. Aqueles mesmos que querem pagar têm dificuldade pelo fato que o Banco do Brasil terceirizou para uma subsidiária dela a cobrança do banco. Com isso, o cidadão tem que ligar o 0800 e o 0800 que praticamente tem um robô que atende as pessoas que querem, muitas vezes, não só renegociar, e alguns querem, de fato, quitar para ter acesso a novos financiamentos. De maneira que eu quero fazer um alerta para o próprio governo federal da maneira geral, sobretudo para a instituição Banco do Brasil, que facilitamos esse acesso nesse grande programa da Safra, para que não adiantamos ter esse grande volume de recursos e o produtor rural, seja ele o grande, o médio e principalmente o pequeno, que eu tive, infelizmente, o desprazer, bem posso dizer assim, de ontem em Cuiabá recebi um grupo de pequenos produtores, ou seja, pessoas da agricultura familiar, do assentamento São Pedro, lá na região norte do estado, perto de Paranaíta, que querem renegociar sua dívida de 8 mil, 10 mil reais, e essas pessoas, senador Eduardo Suplicy, não estão tendo acesso, porque liga no 0800, o 0800 não é mais do que um mero robô, e não dá nenhuma solução, com isso inviabilizando alguns milhares, que nós temos hoje alguns milhões de brasileiros que dependem da agricultura familiar. Mato Grosso, particularmente, tem quase 300 mil, e nesse caso não está tendo acesso a este financiamento, senador Fred Ribeiro, inviabilizando, com certeza, a agricultura familiar do nosso Brasil. Muito obrigado, senador Sérgio.